Deus. Até o louvor mesmo. Quando pedimos para bater palma, nós não estamos pedindo à toa não, porque o Salmo 47 diz: aplaudi o Senhor com as mãos. Você não pode aplaudir só com a gravação, não, tem que ser com a mão. Participar com as suas habilidades, aí você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida. Quando a Bíblia fala mão, não quer só dizer mão física, não, as habilidades que Ele dá para a gente poder chegar diante dEle, fazer a obra dEle. E dessa maneira nós estaremos nos aproximando dEle e Ele se aproximando de nós. No culto anterior eu falei algo aqui grande que eu quero repetir para você, para depois continuar falando. É lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 3, com Salomão. Aliás, já é o terceiro programa que eu vou citar esse caso aqui. Mas no culto anterior eu dei uma explicação que vai ser muito útil para você. Como muitas pessoas não assistem o programa todos os dias, às vezes falham um pouco, vão perder essa informação, então eu faço questão de repetir. Aqui nós vemos o rei Salomão sendo uma pessoa abençoada pelo Senhor Deus, porque ele começou a reinar no lugar de Davi, o pai dele, e assentou-se no trono do Senhor. Se você quer ser uma pessoa vitoriosa, você tem que reinar como Jesus reinava e assentar-se à direita de Jesus, que é o trono de Deus. Como é que eu me assento à direita dele? É você crer nele. Ele está à direita do Pai e você vai estar ali e vai poder ser muito usado por Ele. Ao tempo todo, quando você estiver livre, pega a Bíblia e lê um pouquinho, ora a Deus, está viajando, não custa ser dirigindo mesmo, orando, falando com Deus, baixinho, não ficando meio fanático. Eu lembro uma vez que nós tínhamos um pastor, eu tive que chamar a atenção dele. Estava eu e um outro conversando, ô fulano, chamar de Zé. Ô Zé, isso aqui é verdade? É verdade sim. Aí quando ele te olhava para lá, ele... O que está acontecendo, rapaz? Está fanático. Não, é que eu estou mandando uma voz. Que mal, rapaz. Você está brincando com o demônio. Se você é atacado por qualquer mal, é só você recitar ou lembrar que você está na aliança com Jesus. Ele disse, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Aí, Jesus, toma conta disso aqui para mim. Não precisa ficar dando uma de fanático, porque isso aí não está nada. Por que é um fanático missionário? O fanático é quando a pessoa tem uma fé mental, a fé do raciocínio, da lógica. A nossa fé não é do raciocínio, da lógica. Nós não ficamos olhando para Deus raciocinando. Se eu for... Não. Nós ouvimos a palavra de Deus, a pregação. Ou lemos e sentimos que aquilo é conosco. Acabou. Deus falou, bastou uma vez. O Senhor falou 2 vezes, ouvi, diz a Bíblia Sagrada. Basta falar uma vez. Tocou, você vai ouvir 2, 3, 10, 100. Só lembrando, você está ouvindo. Oh Deus, fala de novo e não vai falar. Então ele abriu para você a palavra, foi. Aqui o Salomão estava reinando e o que aconteceu? Versículo 3. E Salomão amava ao Senhor. Faz tudo que tinha que fazer. Tenho explicado que o que é amar Jesus? Jesus disse assim, João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Olha o lucro aqui. Eu também o amarei, mais lucro, e me manifestarei a Ele. Então a gente deve ser caçador de mandamentos. Eu quero saber o que Deus proibiu que eu não vou fazer mais. Eu quero saber o que Deus aprovou que aí eu vou fazer. Então caça os mandamentos. Encontrou? Já vou fazer o que ele está falando. Aí continua. E Salomão amava o Senhor andando nos estatutos de Deus, seu pai. De Davi, seu pai. De Davi, seu pai. Então os estatutos que o Davi deixou, que aprendeu com Deus, o do Salomão queria fazer. Aí Jesus que explicou, aquele que tem os meus mandamentos guarda, esse que me ama. Mas ele estava amando a Deus desse jeito, o Espírito Santo foi o que ele amava. Porém tinha um senão. Esse que eu quero chamar a sua atenção. Ele tinha um problema que ele não resolveu. Qual era o problema? Somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. Qual o mandamento que mandou que nós, para poder encontrar Deus, temos que subir no monte alto e queimar incenso? Deus é espírito.
Ele está em qualquer lugar. Se você pegar um foguete aqui e te colocar lá na Lua, Deus está lá. Se Ele pegar você, Ele colocar você lá naquele planeta, que hoje não é mais planeta, mas continua existindo, o Plutão. Resolveram caçar, agora estão querendo voltar, chamar de planeta. Era o 9º. Então nós só temos 8 planetas na Via Láctea hoje. Soltou você lá, Deus lá está. Se você for na extremidade da última galáxia, que são bilhões de galáxias, o negócio é sério, Deus está lá. Então você não precisa, não, porque eu tenho que fazer. Tira um tempo para falar com Deus, concentra a fé e na hora da oração você vai, fala, busca e crê naquele que você está sentindo de Deus. Aí ele ia subir lá. E por que é errado isso, missionário? Não estou dizendo que é errado. Tem gente que gosta de orar no monte, problema dele. Mas tem gente que já foi assaltado nos montes. E o caso é sério. E teve até um cidadão lá, acho que foi no Rio de Janeiro, que foi assaltar e os irmãos repreenderam e caiu morto na hora. Olha que problema que deu. Coitado. Vai lá assaltar a pessoa que está na presença de Deus. Foi uma repressão e o coração dele não aguentou. Aí o Salomão fazia isso nos montes. Final da vida de Salomão, sabe o que ele fez? Arranjou 700 mulheres, 300 concubinas. E sabe o que aconteceu? As mulheres corromperam o coração dele. Algumas delas eram feiticeiras. E ele foi fazer trabalho para Quembos, para outros deuses deles lá, e perdeu a bênção de Deus. O homem mais sábio do mundo tornou-se o mais estúpido, porque perdeu a sabedoria que Deus deu. Agora, por quê? Deus já estava incomodando ele, não precisa. E ele foi lá para Gibeão, e lá em Gibeão, que era um monte muito alto, fazendo um trabalho, ele encontraria Deus em Jerusalém ali, a hora que ele quisesse. Nós temos que prestar atenção nessas coisas. Aquilo que Deus lhe convence a fazer e você não faz, vai dar problema para você. Ou você acha que Deus ia convencer à toa você de uma coisa errada? Não, porque vai lhe dar problema. Jacó tinha 12 filhos e uma porção de filhas. Só temos o nome de uma que chama Diná, mas tinha outras. A Diná foi estrupada por filho do homem chamado Siquém. O terreno era dele. O Jacó veio lá da casa do sogro com a família dele e comprou parte da terra. E o rapaz, a moça foi passear na cidade lá, pequenininha, encantada, gente simples. O rapaz passou a conversa e tal, forçou e estuprou. Os filhos de Jacó reuniram, não vai, não, mas ele quer casar. O pai foi lá, vamos casar, convenceu os homens. Aí eles falaram, fizeram uma estratégia, só se todo homem daqui circuncidar, que nós somos circuncidados. E o chefe lá, o Siquém, convenceu que todo mundo tinha que circuncidar. Aí circuncidaram. No terceiro dia, que é tipo a operação de fimose, que a dor era mais intensa, eles entraram no meio deles e mataram todos os homens. Jacó ficou desesperado. Meu filho, por que vocês fizeram isso? Agora todos os povos vão ter medo de mim, ou vão me atacar. Nós somos pequenos em grupo, como é que a gente vai fazer? Vocês não podiam fazer. Aí o Jacó foi orar a Deus. E Deus falou assim, Jacó, vá até Betel e chega lá, arma um altar e me adore ali. E o Jacó foi e fez. Quando ele estava lá, ele sentiu. Chegou para os filhos, olha, o negócio é o seguinte, todos vocês vão pegar os deuses estranhos que têm, deuses objetos ou Deus no coração. Às vezes a pessoa tem uma coisa dentro dela, todos eles vão pegar e vão trazer para mim que eu vou dar cabo nisso. Aí trouxeram para resolver o problema. O Salomão guardou essas coisas no coração. Final da vida pagou um preço caro. Nós temos que acordar e andar com Deus como Ele ensina para a gente. Aí nós vamos ser vitoriosos. E como é que podemos fazer, missionário? Pergunta a Deus, Deus, mostra para mim se tem uma coisa que está me atrapalhando, porque eu quero ter comunhão contigo. Abra o meu entendimento, me ensina a tua palavra, me faz chegar perto de ti.
Mas eu não sou pastor, não precisa ser pastor não, você pode ser uma grande pessoa, maior do que todos os pastores, se Deus assim o quiser. Elias era um morador de Gileade. A rainha Jezabel estava matando todos os homens de Deus. E Deus mandou que ele, o morador, fosse falar com o rei Acabe. Mas por que ele foi? Porque ele era um servo de Deus. Chegou lá, repreendeu o rei. O rei não aceitou. Ele disse, não vai chover aqui enquanto eu não mandar 3 anos. Enquanto eu não mandar, durou 3 anos, 6 meses. O rei deve ter rido dele. Esse louco, aqui tem tanto louco que aparece mais um. Não, esse não era louco, não. Esse era um servo de Deus. E assim foi 3 anos, 6 meses de secar. Porque Elias era de Deus. E passou o seu maior profeta. Elias até hoje não morreu. Se você não sabe, ele foi levado para o céu. Tem 2 pessoas que foram elevadas ao céu. Um era o 7º depois de Adão, Enoque, mas da descendência tem uma diferença ali, de 7. Porque o Caim matou o irmão dele, o 7. E depois nasceu o Abel. Aí nasceu o 7. E então a descendência de 7 é uma descendência piedosa. A de Caim não. Logo no início da Bíblia, você vê que Caim total gerou a Enoque. Não, mas ele não era o Enoque, era o outro. Total 7 gerou, foi esse Enoque aqui, que esse foi para o céu, está lá até hoje. Andou com Deus até que Deus para si o tomou. E depois tomou Elias. Na vinda de Jesus, nós vamos ver esses 2 voltando ali. Se não, lá não tem barbeiro, deve estar com o cabelo comprido, hein? Porque tantos 1000 anos aí, mas ou eu não sei se cresce cabelo lá também, quer dizer, mas, então, bom, deixa isso para lá, isso é outro assunto. Então, é assim que nós temos que fazer para regressar os cativos de Jacó. Então, Deus sempre faz regressar aquele que é de Jesus e que está cativo por qualquer autoridade maligna do reino das trevas. A pessoa estava bem, saiu, foi para a bebedeira, foi para a gandaia, está errada, mas Deus faz voltar. É só você interceder e falar, Deus, eu não permito. Está faltando aqui aquele nosso irmão, aquela nossa irmã. Ele vai criar juízo, ela vai criar e vai vir para a casa de Deus. Mas o versículo 2 é que eu queria chegar, diz assim, perdoaste a iniquidade do teu povo. Então, tudo quanto é iniquidade, daquela pessoa que hoje é de Jesus, já foi perdoada. Quando Jesus morreu, levou sobre ele as nossas iniquidades, transgressões, pecados, tudo que não presta, erros, doenças e enfermidades. Pelas feridas dele nós fomos sarados, pelo sangue dele nós fomos perdoados. Mas então ninguém precisa vir para a igreja, não. Só vale o dia que a pessoa aceitar Jesus de coração. Não é aquele sentimento mental. Não, eu creio em Jesus, tá? Até o diabo crê e estremece. Você não está fazendo nada demais. Mas quando você o recebe como seu Salvador, aí você vai experimentar a bondade de Deus. Essa última pessoa que deu testemunho, quer dizer, primeira vez na igreja, nunca veio aqui, e já recebe uma benção daquela ali. E a queimação continuou, pediu até a repórter para colocar a mão para sentir o calor, que ela estava sentindo. Tem gente que não sente nada, pessoal. Tem gente que sente muita coisa. Tem pessoa que sente um puxão e vai olhar, não tem ninguém. Mas quem me puxou aqui? Estava saindo mal, só o anjo fez assim para ela cortar, que já estava abençoada. Aí Deus perdoou a iniquidade. Todo mundo já tem esse potencial. Mas no dia que você se converter, você vai dizer, Deus, obrigado por ter perdoado e me perdoa de todo o pecado mesmo. Aí você vai sentir um alívio, uma leveza tão grande, uma consciência que para de acusar e você vai ficar andando bem com Jesus. Diz mais aqui, cobriste todos os seus pecados. Hoje Deus não cobre mais pecado, isso é no Velho Testamento. Naquele tempo eles faziam sacrifícios de animais para Deus, ovelhas, bois, depende. Quando Jesus nasceu, os pais dele deram 2 pombinhos, porque os pobres só davam coisa pequena, outros tinham que dar mais, então levaram. Aquele sangue cobria o pecado da humanidade ali, da pessoa. A pessoa fazia aquela oferenda e era coberto. Hoje não. Hoje é o sangue de Jesus que não cobre pecado, ele lava o pecado.
Quando Deus perdoa, você não pode dizer assim, mas os meus pecados estão em mim. Não, seus pecados foram embora. Ele diz que lança no mar do esquecimento e de lá deles não se lembra mais. Tem gente que é bobinho, fica pegando o caniço ali com a minhoquinha e tentando pegar o pecado de novo ali, pescando. Pega isso não está perdoado. E se eu não confessei, Deus, eu confesso esse também, confesso esse, e receba o perdão agora, e você não tem mais nada, você é nova criatura. Daqui a pouquinho eu vou falar o que vai acontecer com você por causa disso. Fizeste cessar toda a tua indignação. Acabou, Deus não está indignado conosco mais, Deus está aprazível conosco. Ele está bastante contente em olhar para a nossa face, aqui na casa de Deus, cantando, louvando a Deus, buscando o Senhor e recebendo. Nessa fé que você deve entrar em 2025. E você que está fazendo essa campanha de jogar fora no lixo, pode crer, você jogou fora, é para acreditar. O diabo vai tentar e vai dizer para você, não, mas você tem que aceitar, não aceito nada. Você pega o que é seu, que eu estou liberto em nome do Senhor. Toda a indignação já foi cessada, desviaste-te do ardor da tua ira. A ira de Deus foi para lá e Deus desviou. Agora Deus está no amor, olhando para nós e nos amando e fazendo ser abençoado. Vamos ver agora a primeira carta de João, capítulo 2, quem foi que levou nosso pecado? O Senhor Jesus. Mas Ele fez mais do que levar o pecado. Aqui em João 2:1 diz o seguinte: meus filhinhos, linguagem linda do Espírito Santo, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, tudo que está escrito na Bíblia é para que eu não peque. Meus pecados foram perdoados. Mas se eu não me reportar à Bíblia, não buscar os mandamentos dele, eu vou cair em pecado. Eu vou olhar para uma pessoa e vou condenar. Essa pessoa não presta, olha a cara dela. Não posso falar isso, ninguém pode fazer. Está todo mundo perdoado. Se eu sinto que ela está em pecado, eu devo tentar me aproximar dela para um dia criar amizade e dizer, os seus pecados já foram perdoados, você tem que aceitar Jesus. Ela aceita e para de existir. Talvez você esteja assim, sendo fustigado pelo demônio. Ele está enfiando chucho em você, ele machucando. Amigo, pare com isso hoje, porque você tem direito de ser abençoado. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, preste atenção nisso, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Na mesma hora, Pai, em nome de Jesus, perdoa-me, eu não queria. Falou dessa maneira, você pode ter certeza, você está perdoado. E me dá a prova que o Senhor me perdoou. Me devolva a alegria da salvação. Dá um pouquinho, você está alegre, oh, Deus é bom, já me devolveu a alegria, então eu estou perdoado. Às vezes demora mais um pouquinho, que a pessoa está fazendo a Maria sem vergonha. Erra, perdão. Erra, perdão. Erra, perdão. Daqui a um pouquinho ela não consegue mais. Um dia um pregador falou que tem pessoa que vai na nascente do rio, e tem que a gente está aqui, o rio está nascendo aqui. Aí ela vai brincando assim de um lado e do outro. Andando com o diabo em pecado e com Deus na santidade. Mas daqui a pouquinho cresceu. Ela então começa a fazer assim, pula para cá, mas daqui a pouquinho não dá mais. Nem correndo ela vai conseguir. Então tem que aproveitar agora que estamos. Aí o que faz o Senhor Jesus para você? Vou te contar um caso. Diz que numa cidade tinha um policial bandido, que o cara tinha escorregado em uma coisa lá, e ele, então, com a história lá e tal, olha, você tem que dar todo mês R$1.000 aí para poder acertar lá, porque senão você vai ser processado. E, então, ele marcou, primeira segunda-feira do mês eu vou na sua casa. E você esteja com o dinheiro lá, senão vamos abrir o processo. O cidadão não conhecia de lei e dava R$1.000. Dava. Aí depois ele achou que estava pouco. Ele disse, olha, agora vai ser quinzenal, porque as autoridades estão mandando abrir, nós estamos segurando a barra lá, tudo mentira. Aí toda quinzena, ele ia a primeira quinzena, segunda quinzena, a primeira segunda-feira, a terceira segunda-feira, pegava o 1.000 e está todo feliz. Já era o salário dele. Depois disse que o negócio ficou bravo, que agora tinha que ser toda semana.
E eu falei, não tem mais nada, estou pagando, não devia ter pago e tal, pensando ali e tal. Alguém falou assim, rapaz, aí ele contou para um parente, procura o advogado, doutor tal, vai resolver o problema. Aí na segunda-feira, a segunda-feira próxima, o advogado chegou lá 8h pouco da manhã, falou, deixa comigo o negócio. Aí ele chegou, tocou a campainha lá, o policial todo bravo. Aí ele abriu, pois não, cidadão, eu quero falar com o seu Pedro. Quem quer falar com ele? Eu? Sim. Você tem nome, né? Você pode identificar. Quem é você? Não interessa. Estou perguntando a você. Você se identifique, por favor. Não, eu quero falar com Pedro. Amigo, você vai falar a partir de hoje comigo. Pedro me constituiu, sou advogado, doutor tal. Não interessa quem você é, eu sou policial. Continuação, me dá voz de prisão aqui agora para você. Tem colega seu já aqui agora, eu vou abrir um processo para você devolver tudo que levou. O Pedro não tinha onde colocar mais de alegria o coração dele. Rapaz, mas é tão fácil. Porque o advogado conhecia a lei. Ele sabe que ele pode dar voz de prisão até um policial que está fazendo coisa errada. Qualquer pessoa que tem coisa errada, o cidadão pode de bem. E então, o policial se chorou lá e tal, vamos fazer um acordo, então você vai ser processado. E a história parou por aí. Esse advogado é Jesus. Meu irmãozinho, olha quem está dizendo, o diabo vem, não, você usa o nome de Jesus, o negócio é com Jesus. Jesus toma conta disso aí. 2 João 2:1. Meus filhinhos, essas coisas escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, não deixe o demônio ficar pondo doença em você, não. Não carregue mais essa cruz, está muito pesada. Essa cruz não é de Jesus, essa cruz é de Satanás. Vai acabar com você. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Acabou. Com esse advogado, ele é justo, ele não se vende. Vamos fazer o seguinte, então eu recebo aqui, dividimos. Não tem divisão não, você vai para a cadeia, você vai devolver com juro e correção monetária aquilo que você levou. Então, vamos acertar agora. E diz mais, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele se ofereceu para pagar o preço dos nossos pecados. O diabo não pode querer que você carregue aquilo que Jesus carregou. Mas se você não aceita Jesus, como é que você vai fazer? A coisa vai ficar séria para você. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Pode falar para qualquer pessoa, você está no erro porque quer. Quem estiver me ouvindo agora, vamos supor que ele está numa quadrilha aí, pode ser o chefe ou pode ser o mais subalterno daquele grupo, vocês estão errados, vão para Jesus, ele já pagou o preço de vocês, vocês vão receber o perdão. Sabe quanto o diabo vai tocar em vocês? Nunca mais. Vocês vão simplesmente andar de cabeça erguida, vão ser pessoas do bem. Deus quer fazer um trabalho na sua vida. Eu vou orar agora para Deus perdoar todos os seus pecados. Você nesse ano novo agora, está o ano todo de cabeça erguida. Eu pergunto, você gostaria que eu orasse para Deus perdoar os pecados que você fez desde o dia do seu nascimento até agora? Até aqueles como Salomão, que ninguém sabia, mas Deus tinha falado com ele. E ele, teimoso, ia lá no alto monte, lá para fazer oferenda. Ele matou 1000 ovelhas aquele dia, e nada daquilo era necessário. Hoje, você não precisa matar um mosquito para ser salvo. Você precisa simplesmente aceitar Jesus, entrar no seu coração.